Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E vamos ler aqui alguns versículos da Palavra de Deus, para ser mais exato, a partir do versículo 4, Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. E nós vamos entender um pouco do que foi que aconteceu com os discípulos de Jesus depois do momento em que Jesus se despediu deles. Jesus, ele andou com aqueles discípulos, que nós depois passamos a chamar de apóstolos. Jesus andou com eles por um período de 3 anos e meio. Jesus os convidou a que o seguisse, né? Foi lá, buscou alguns que estavam trabalhando como pescadores, outros em afazeres diferentes. Jesus apareceu como um ser bastante polêmico, né? Chamativo. Onde Jesus ia, uma multidão o seguia, milhares de pessoas. Eles viram Jesus multiplicar pães, eles viram Jesus abrir os olhos de um cego, eles viram Jesus expulsar demônios. Depois disso, eles próprios foram enviados de 2 em 2 a fazer estas obras, estes sinais. E eles voltaram alegre, lembra que eles voltaram alegre e disseram: Jesus, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam, os demônios obedecem. Eles foram perseguidos um pouco, viram Jesus sendo maltratado, viram Jesus ser questionado, viram até Jesus ser morto, crucificado, e viram Jesus ressuscitar. Ora, quem tem todas essas experiências tão maravilhosas, é de se entender que essas pessoas iam querer ficar perto de Jesus o máximo possível. Assim como uma criança, ela está acostumada com o seu pai. Seu pai resolve todos os problemas. Ou então a mãe também, né? Quando eu digo pai, estou falando do pai e da mãe. Resolvem todos os problemas. Eu nunca vi uma criança acordar pela manhã e falar: estou tão preocupado, como que nós vamos pagar o aluguel desse mês, hein? Nunca vi uma criança acordar preocupada e dizer: será que vamos conseguir pagar a conta de luz? Não, a criança, ela simplesmente descansa. E ela vê o pai e a mãe resolvendo todos os problemas. E é natural que ela queira continuar assim, com esse pai e essa mãe presente, que resolve todos os problemas, que faz tudo acontecer perfeitamente. Mas aqui onde nós vamos ler, esse trecho onde nós vamos ler, é o trecho onde há a separação. É o trecho onde há a despedida. É a hora de dizer um até breve, um tchau. Mas, como dizemos em português, não é um adeus, não é um para sempre. Mas era ali mais ou menos um até breve. A diferença é que Jesus, ele não ia mais estar junto de forma corpórea com eles. Não ia mais a presença material de Jesus, encarnado como pessoa. Não ia mais estar andando com eles, mas como Jesus tinha prometido, que seu Espírito, o seu Espírito Santo, estaria com eles. Seria agora uma presença não mais física, mas seria uma presença espiritual.
Não seria mais uma presença no exterior, onde eles podiam ver Jesus no exterior, mas agora o Espírito Santo seria uma presença no interior. E aqui é o momento da despedida. Vamos ler a partir do versículo 4? Diz assim: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Somente até aqui. É um texto que a gente diz que é a ascensão de Jesus, quando Jesus ele sobe aos céus. E aqui começa então o momento dos discípulos se verem, se perceberem, não mais acompanhados por essa presença física da qual eu acabo de falar, mas agora eles precisariam entender, perceber, notar a presença de Jesus através do Espírito Santo dentro de cada um deles. E esse olhar para dentro de si, esse olhar que nós, que eu, que você, que cada um de nós aqui nesta noite, fazemos de quando em quando, de tempo em tempo. Imagino que você já tenha feito isso algumas vezes durante a sua vida. Porque tem dia, irmãos, que a gente está meio que no automático, né? A gente vai, acorda, quando você vê, você já tomou café, quando você vê, você já escovou o dente, quando você acorda, você já está dirigindo, né? Já está tudo no automático. Aí você vai, bate o cartão, trabalha. Muitas vezes o trabalho é repetitivo, você volta para casa e tudo no automático, já janta rapidinho e tal, faz o que tem para fazer. Quando você vê, você já deitou, o dia acabou, passou a semana, você nem lembra direito. Mas existem tempos onde os dias não são tão rápidos assim. Existem tempos, existem fases das nossas vidas que os dias demoram para passar, onde nós estamos mais reflexivos, onde nós estamos mais pensativos, estamos mais olhando para dentro de nós mesmos e pensando: o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu fiz da minha vida até aqui? Você começa a lembrar os tempos passados. Talvez os discípulos estivessem fazendo isso, lembrando de quando Jesus os chamou dali para o trabalho, como eles ficaram na dúvida: vou, não vou, deixo o barco do meu pai, não deixo o barco do meu pai, deixo o meu próprio barco, não deixo o meu próprio barco, vou seguir esse homem que está me chamando. Talvez eles começaram a pensar, a lembrar de tudo que já tinha acontecido. E esses tempos que nós passamos em nossas vidas, geralmente são tempos decisivos.
São tempos que marcam a nossa vida. E geralmente eles nos convidam a uma maturidade, a se tornar adulto, a se tornar uma pessoa madura. Como eu comecei a falar no início dessa mensagem, a criança, ela fica confiada no pai, na mãe, descansada, porque é o pai e a mãe que resolve tudo. Mas com o passar do tempo, e principalmente quando se afasta do pai e da mãe, ele tem esse convite a amadurecer, porque é ele quem vai ter que resolver seus próprios problemas. E agora aqui os discípulos, eles não iam mais ter a presença física, mas agora, se eles quisessem falar com Jesus, eles iam ter que dobrar os joelhos em oração, e falar com Jesus em oração é falar com o seu próprio coração. Eu e você nunca vimos Jesus fisicamente. Eu e você nunca vimos Jesus de carne e osso. Mas eu creio que Ele está vivo. E se você está aqui nesta noite é porque você também crê que Jesus está vivo. Eu oro, e se você está aqui é porque você também ora. E quando nós oramos, nós precisamos olhar para dentro do nosso próprio coração. Se você fizer uma oração simplesmente automática, se você fizer uma oração costumeira, a tua oração não vai refletir nada. As mesmas palavras: Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, te agradeço, muito obrigado pela família, pelas bênçãos, por essa refeição, em nome de Jesus, amém. Aquela coisa já decorada. Mas você sabe quando você está orando de uma forma profunda, quando você está orando de uma forma íntima, quando você está orando de uma forma transparente, quando você está rasgando o seu coração, quando você está abrindo a sua alma, quando você está colocando diante de Jesus os seus sofrimentos, as suas dores, os seus desejos, os seus dilemas, as suas tentações, quando você está colocando de Jesus quem você é aí dentro, onde ninguém mais pode ver, onde o teu chefe não vê, onde a tua esposa não vê, teu marido não vê, o teu filho não vê, onde o pastor não vê, a irmã do círculo de oração não vê, onde ninguém vê, só Deus, pelo seu Espírito Santo vê. Você sabe quando você está orando assim. A Bíblia diz que Jesus fala assim: olha, fique em Jerusalém, eu estou indo para o meu Pai. Olha a pergunta que eles fazem. Senhor, é o versículo 6, será neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aleluia. Senhor, é neste tempo, palavra tempo, é maravilhosa. Tempo é uma coisa que não é só na filosofia que é discutido, debatido, pensado. Até mesmo na ciência, para você provar o que é tempo, é uma coisa muito difícil. A gente entende tempo sempre associado a espaço. Eu dirijo o carro a 50 quilômetros por hora. Você está falando quilômetros, espaço, hora, tempo. É assim que a gente entende tempo. O tempo, para nós humanos, precisa estar conectado a uma coisa física, material. E dizem os cientistas que quando houve o Big Bang, a explosão que gerou tudo, que a gente chama de vontade de Deus, eles dizem que ali nasceu o tempo e o espaço. E aqui os discípulos estavam perguntando: mestre, é neste tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Tempo. Quantas vezes você já falou com Deus em oração sobre tempo?
Senhor, quanto tempo vai durar a minha luta? Senhor, quanto tempo eu vou aguentar isso daqui? Senhor, quanto tempo até que eu volte a ter isso e aquilo? Senhor, quanto tempo para melhorar essa situação? Pouco tempo ou muito tempo? Esses dias eu estava estacionado lá no lugar onde eu sempre almoço, e lá a gente sempre estacionou. Faz uns 10, 11 anos que eu trabalho lá, e eu sempre parei o carro no mesmo lugar. É sempre na rua, encostado assim no muro, que não é uma rua que tem movimento. Mas, ultimamente, a fábrica vizinha começou a reclamar, e deu problema lá com a fábrica, lá onde eu trabalho. E a polícia tem ido lá algumas vezes reclamar. E aí eu resolvi, como sempre, almoço, e fui para o carro para tirar um cochilo. Quando eu me levanto, antes mesmo do cochilo, quando eu me levanto e olho, tinha um policial com a câmera bem assim no meu carro, que ele ia bater uma foto, porque o meu carro estava parado na rua. Eu abri a porta, disse, pois não? Não pode parar o carro aqui. Eu falei, mas eu sempre venho almoçar aqui e a gente sempre para o carro aqui. Atrás de mim tinha mais uns 5 carros, todo mundo, na mesma situação, da mesma fábrica, da mesma empresa, né, Lucas? Lucas trabalhou lá. Faz 10 anos que a gente para lá. E aí, nessa mesma hora, o dono da empresa chegou junto e disse para o policial, não, trabalha aqui, não tem problema. E o policial disse assim, não pode parar o carro. Aí o japonês disse, mas não tem uma placa dizendo que não pode parar, não é proibido estacionar. Aí começou um debate filosófico entre o dono da empresa e o policial. E ele disse, não tem uma placa dizendo que é proibido estacionar, mas também não tem uma placa dizendo que é estacionamento. Então, aqui é uma rua onde os carros passam. Volta para o dono da empresa. Sim, mas a rua é bem grande, sempre passou carro, caminhão aqui, não tem problema. Há muitos anos que a gente está aqui. Não importa quanto tempo faz, todo esse tempo vocês estavam errados. Ele disse, mas eu não posso estacionar nem por um pouco de tempo? E é aqui que eu gostei da conversa. E o policial disse, sim, por um pouco de tempo pode. Então, ele e todos esses outros carros só param aqui para almoçar. E quanto tempo é o almoço? 1 hora no máximo. Não, mas 1 hora é muito tempo. Ele, não, 1 hora é pouco tempo. E aí o policial respondeu, o que é pouco tempo? E aí o dono da empresa perguntou, e o que é muito tempo? Eu falei, acabou meu tempo, eu tenho que ir trabalhar. Fechei a porta, pedi licença, mas eu gostei da conversa. Em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que existe tempo para todas as coisas. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar e tempo de deixar ir. Tempo. Senhor, é nesse tempo que vai restaurar Israel? O que mais um judeu quer, até hoje, pergunte para um judeu, quando você encontrar, qual é o sonho, o maior desejo de vocês até hoje? Eles vão dizer que o Messias restaure o reino de Israel. Faz 2000 anos desde essa pergunta dos discípulos. Mestre, é nesse tempo? Olha o que Jesus responde no versículo 7. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Aleluia. Não cabe a vocês, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Na minha Bíblia está estações. Que o Pai reservou, ou conforme diz na minha Bíblia, que o Pai fixou pela sua própria autoridade, aqui diz, pela sua exclusiva autoridade. Glória a Deus. Não cabe a vocês definirem, conhecer os tempos.
Você quer colocar tempo para tudo. Mas quantas vezes as coisas aconteceram no tempo que você determinou? Seja sincero consigo próprio. Quantas vezes você planejou, em 2 anos eu vou fazer isso? Quantos daqui saíram do Brasil dizendo que ia ficar no Japão 2 anos? Já só 2, 3 mãos já levantou rapidinho. E aí depois que estava aqui, você disse, não, vão ser 5. As mãos vão se levantando. Depois disso, você já pensou, é melhor eu tirar o permanente. Quando você viu, já estava comprando casa e um carro. Quando você viu, seus filhos já estavam indo para o Koukou, para o ensino médio japonês, para a faculdade. Quando você viu, já estava quase dando tempo do seu Shakai Hoken de receber a aposentadoria. Tempo. Em tantos meses, eu vou malhar e vou ter aquele corpo que eu quero. Em tantos meses eu vou fazer o curso e vou ter tal profissão. Em tantos meses eu vou fazer tal viagem. Em tanto tempo eu retorno para o Brasil. Ou em tanto tempo eu retorno para o Peru. Ou em tanto tempo eu retorno para a Bolívia. Quantas pessoas juraram amizades eternas, que duraria a vida toda, e não durou a vida toda. Quantas pessoas juraram amor eterno, e infelizmente, o casamento não durou a vida toda. Quantas pessoas definiram tempo, eu só vou ter paciência com você mais tanto tempo, e esse tempo já triplicou muitas vezes. Não compete a vocês conhecer o tempo e as épocas, porque vocês não sabem lidar com o tempo. Ser humano não sabe lidar, é difícil, porque tem a ver com mover a matéria. A gente marca 6, chega a 6:10. A gente marca 6, chega a 6:30. A gente marca no sábado, mas se chover tem que trocar para o domingo. Quantas vezes no próprio convite já vem dizendo assim, a escola, né, manda, vai ter um dokai no dia tal, mas se chover vai ser no dia tal. Quantas vezes você diz, olha, sem falta vai ser naquele dia, mas aí você pegou corona. Nós não temos poder sobre o tempo, nós não temos poder sobre a matéria. A nossa vida, irmãos, é um cuidar de Deus diário. A gente acha que é por sorte, ou que é por destino. Não, é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É o Senhor quem cuida de nós o tempo todo. As forças da natureza são regidas por Deus. E Deus é quem conhece e sabe o que é melhor para nós. Enquanto nós vamos tentando o controle, Deus vai o tempo todo mostrando que nós fracassamos. E Ele continua fiel, porque Ele não falha, Ele não fracassa. Deus continua fiel. Não compete a vocês saber os tempos, mas, veja bem, o vosso Pai fixou pela sua exclusiva autoridade. Deus já sabe. Deus é presciente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Ele já sabe. E Ele diz assim, eu aconselho vocês, fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão o poder, no versículo 8, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e a nuvem encobriu Jesus de seus olhos. Aleluia! Sabe por que nós precisamos receber do Espírito Santo de Deus? No grego,
é utilizado o termo pneuma. Se você for pegar no hebraico, é ruach. Ruach, do hebraico, é aquele sopro que Deus soprou nas narinas de Adão, quando ele criou Adão, que em hebraico significa humanidade. A humanidade, só matéria, é só um boneco de barro. Mas a humanidade, quando recebe o sopro, o ruach, o Espírito de Deus, ela ganha humanidade. Os seres humanos que vão se tornar, pensar, ser, viver só por matéria, vai viver como um boneco inanimado, somente de matéria. Mas os seres humanos que entenderem que Deus soprou o Espírito dele dentro de mim e dentro de você, viverá a verdadeira humanidade criada por Deus, porque a humanidade não existe por si só, ela está conectada com Deus. Sabe por que o homem sofre? Porque não se conecta com o seu Criador. Sabe por que a mulher sofre? Porque vira as costas e não se conecta com o seu Criador. O ser humano que se esqueceu do seu Criador, que vira as costas para o seu Criador, ele vai sofrer. Mas o ser humano que entende que nele está o Espírito do seu Criador, ele vai viver e ter a vida eternamente. Vocês receberão o Espírito Santo, e aí vocês vão entender que os tempos estão nas mãos de Deus, mas você vai sentir paz e segurança em todos os tempos. No tempo da bonança e no tempo da escassez, você tem um Deus que está presente. No tempo da alegria e no tempo da tristeza, você tem um Deus que está presente. Quando você está no pódio, porque chegou em primeiro lugar e todo mundo está te aplaudindo, mas também quando você fracassou e chegou em último lugar e ninguém liga mais para você, Deus está com você, o Espírito dele está presente. Quando você tiver fartura, se alegrando, postando foto para todo lado, mas quando você estiver na pior, na dificuldade, sozinho, no vale, Deus também está com você. O salmista disse no Salmo 139, Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu me irei do teu Espírito? Se eu fizer, Senhor, se eu for aos céus, o Senhor aí estás. Se eu for para a esquerda, para a direita, a tua mão me guarda. Se eu for lá no Seol, lá no abismo, e fizer uma cama lá, o Senhor também lá está. Não tem para onde eu fuja da tua presença, porque o Senhor está em todos os lugares. Não dá para fugir do amor de Deus. Essa informação, ela te amedronta ou ela te conforta? Aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Essa plaquinha te amedronta ou te conforta? Depende, se você está numa loja pensando em roubar os itens que estão lá, ao ver a plaquinha, sorria, está sendo filmado, você vai ficar perturbado. Agora, se você não tem intenção nenhuma de roubar os itens daquela loja, mas você simplesmente vai olhar ou vai comprar, isso te conforta. Saber que Deus está presente na sua vida em todos os tempos, te alegra ou te entristece? Eu espero que te alegre, porque a mim muito me alegra. Quando eles estão olhando para o alto e a nuvem cobre Jesus, eles perdem de vista. Acabou. Aquela companhia física acabou. Eu não sei quando foi a última vez que você deu tchau para o seu pai e a sua mãe e você foi morar sozinho. Eu imagino que você tenha na sua mente, eu tenho na minha mente o dia que eu deixei a minha casa e fui morar sozinho.
eu lembro misto de alegria e de temor. Alegria, porque agora eu dizia, eu tenho liberdade, mas temor porque eu dizia, eu sou responsável por essa liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, mas tudo que eu fizer terá consequências. Eu fui embora numa step wagon que eu tinha, no ano de 2006. E eu olhei para o banco de trás, tudo que eu tinha cabia numa caixa desse tamanho, de papelão. E eu fui. É isso aqui que Jesus está dizendo. Papai e mamãe não vai mais andar dando a mão para você, se responsabilizando por tudo. Você, cristão, você, crente, aceitou Jesus, era um novo convertido, todo mundo vinha, te dava abraço, tapinha na costa, pastor te ligava, te visitava, as irmãs do círculo de oração jogavam confete, te chamava para tomar café. O líder dos jovens chamava você para a rodinha, ficar tocando violão, ficar batendo ali o carrom, fazendo brincadeiras, mandava mensagem. Isso porque você era um bebê recém-convertido. Com o passar do tempo, com o discipulado e a convivência e o tempo, a leitura bíblica, espera-se que você adquira essa maturidade que Jesus está nos ensinando aqui. Que você não tenha mais necessidade de coisas físicas e materiais. Mas agora, quando você quiser falar com Deus, como disse Jesus, fecha a porta do seu quarto. O que isso quer dizer? Intimidade, sozinho, e vai orar, vai falar com o seu Pai Celestial, que te ouve em oculto. Aleluia. Ah, mas eu falei com fulano e ele não entendeu. Eu falo lá com outro, ele não me entende. Eu falo com aquela irmã, não me entende. Eu quero que alguém me entenda. Você quer que alguém que é do mesmo tamanho que você quer que alguém que é tão ser humano quanto você, resolva todos os seus problemas? Quero te dizer uma coisa, não existe esse ser humano. O único ser humano que foi humano, mas também era Deus ao mesmo tempo, que pode fazer isso por você é Jesus Cristo. E se você quiser falar com Ele, você vai ter que orar no seu íntimo, sozinho, você e Ele. Aí estará a verdadeira comunhão com Deus. Mas pastor, eu ainda preciso conversar com alguém. Pode conversar, irmão, não tem problema. Pode pedir conselho, o conselho é bom, ajuda. Mas quem vai tratar a tua alma é só o Espírito Santo de Deus. Para encerrar, eles estavam olhando para o alto, talvez meio que esperando. Será que aquela nuvem vai se mexer, ele vai aparecer de novo? Será que ele vai dar um tchauzinho? Eles ficaram olhando, ainda na expectativa. Assim como a gente ainda tem expectativas com as coisas que o tempo não vai mais trazer de volta, irmãos. Não vai. O tempo não vai trazer de volta aquele pai, aquela mãe que nós tivemos, até porque talvez alguns aqui até já partiu para a eternidade. Quem não partiu para a eternidade, o pai e a mãe têm a sua vida, você virou um adulto. O tempo não vai trazer de volta aquele adolescente que você foi e tal. Ah, se eu soubesse naquela época. E eles ficaram esperando, será que ele vai aparecer naquela nuvem? Talvez olhando, a Bíblia diz que 2 anjos aparecem. E aqui é o que estou dizendo, a Bíblia não diz. Talvez se eles deram um tapinha na costa e disseram, ei,
Psiu. Olha para cá de novo. Vocês viram esse Jesus subir? Um dia, ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Mas até lá, vocês vão precisar aprender. E Atos dos Apóstolos é um livro lindo de se ler. Lindo. Aqui é só o primeiro capítulo. Esses dias eu conversava com alguns amigos. Atos dos Apóstolos merece ser lido do início ao fim, por muitos motivos, mas um deles é que você começa a perceber que os próprios apóstolos, eles começam, a gente fala em português, bater cabeça, eles começam a ficar perdidos, porque eles são judeus, mas aí, por exemplo, Pedro, ele tem a visão de um anjo que num lençol vem os animais impuros, e fala, mata e come. Aí ele fala, mas eu sou judeu, eu não posso. E o anjo por 3 vezes fala, mata e come, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Aí a Bíblia diz que a visão se desfaz, e a Bíblia diz que Pedro, ele fica assim, a Bíblia fala assim, Pedro passou a tarde considerando em seus pensamentos o que seria aquela visão. Na mesma hora vêm os mensageiros, que Cornélio também tinha tido uma visão, e fala, vai lá na casa de Cornélio, que era um gentil, judeu indo na casa de gentil. Aí ele fala, será que era isso, aquela visão do anjo? Olha só, se Jesus tivesse ali materializado, vocês acham que ele ia ficar quebrando a cabeça, pensando a tarde inteira? Você acha que ele ia se dar esse trabalho? Se Jesus estivesse ali, em carne e osso, o que ele ia fazer? Ia perguntar para Jesus. Ele não ia se dar o trabalho de pensar. Mas Jesus não estava mais ali, em carne e osso. A tua solução, meu irmão e minha irmã, não virá da carne e do osso. A tua solução não virá do material. A tua solução virá de entender que você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E aí Pedro vai lá na casa do Cornélio e começa a falar. Jesus, 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 sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre Cornélio e todos da casa, e eles começam a falar em línguas estranhas. Uma das coisas boas de ser pentecostal é que a Bíblia fica mais fácil. Alguém não pentecostal lê um trecho desse, tem que fazer muita ginástica argumentativa para dizer aqui que não foi um batismo com o Espírito Santo. E aí Pedro, ele fala assim, eu, judeu, fui cheio do Espírito Santo, mas agora o gentil está sendo cheio do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? A igreja lá em Jerusalém ficou brava. Fizeram um concílio, aí já pula para o capítulo 15, Pedro aqui é no capítulo 10, já pula para o capítulo 15. E eles faziam um concílio, por que que vocês estão indo falar de Jesus para os gentios? Pedro tem que se defender. Paulo vai lá, Barnabé vai lá, fica contando as maravilhas, e aí Pedro fala assim, como eu poderia negar água, batizar com água, se próprio Deus já batizou eles com o Espírito Santo? A Bíblia diz então que os irmãos entenderam que a mensagem do Evangelho não era para ficar só preso ali com eles, era para se espalhar pelo mundo todo. Concílio de Jerusalém, Atos 15, assim nasce a igreja. Vamos ficar em pé? A tua dúvida, o teu problema, o teu sofrimento, que você está aí quebrando a cabeça, que você está chorando, que você está preocupado, que você passa tardes e tardes pensando, é o trabalhar de Deus na tua vida, para te encher do Espírito dEle, e no tempo dEle, Ele vai te erguer novamente, Ele vai te colocar de pé, e você será um instrumento muito usado nas mãos do Senhor. Você vai ganhar almas para o reino dEle.
Você será um objeto de confusão para as outras pessoas que vão dizer: mas não estava caído, mas não estava perdido, mas não estava apagado, mas não é já um pavio que fumegava. Mas Jesus, ele não termina de apagar o pavio fumegante. Jesus, ele acende de novo a chama do Espírito Santo, aleluia. Mas ele não era uma cana quebrada, não era só jogar no lixo. Jesus não joga nenhum ser humano no lixo da existência. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode estar suportando uma carga muito pesada, muito difícil, que tem feito você passar tempos difíceis, dias, meses, talvez até anos. E você olha para o lado esquerdo, para o lado direito, e espera alguém de carne e osso resolver. Não vai vir, não terá, mas não é por causa disso que não tem solução. Pelo contrário, olhe para dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Não é o Jonas, não é o pastor, não é a tua esposa, não é o teu marido, não é o teu filho, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu chefe, não é o teu melhor amigo, não é a tua melhor amiga que vai te ajudar nos problemas existenciais da humanidade, mas é o Ruach, é o Espírito Santo de Deus sendo soprado dentro de você. Não se contente só com a matéria, não se contente só com os números, mas peça para Deus uma experiência sobrenatural. O Espírito dele vai fazer a diferença na sua vida. Deus te abençoe.